Bom, pessoal, estamos de volta, né, dando continuidade aos princípios do direito penal, certo? Só lembrando, né, na aula anterior a gente estava estudando o princípio da intervenção mínima, né? A gente fez uma introdução ao Código Penal, introdução ao direito penal, viu o conceito de direito penal, né? Ramo do direito público, que seleciona os bens mais relevantes, cria crime e combina pena. Depois a gente viu o conceito de princípios, e eu fiz uma analogia aqui, né? Segundo Pinto Ferreira, os princípios estão para o direito, assim como os trilhos estão para a locomotiva. O princípio sustenta o direito, é a base do direito e impõe limites ao direito. Tranquilo? Aí a gente começou a estudar o princípio da intervenção mínima, que diz que o direito penal deve intervir minimamente na sociedade. Quanto menos o direito penal se meter na sociedade, mais eficiente ele é. Olha ele parado lá, lembra? Que a gente ficou olhando para ele. Olha que coisa linda lá, parada. Quanto menos o direito penal intervir na vida da sociedade, melhor ele é. Dentro do princípio da intervenção mínima, a gente enxerga mais 5. Tem outros, mas esses são os principais. Quais são? Você tem que lembrar, são 5 que a gente vai estudar hoje. Presta atenção, quero ouvir você falar. Vamos lá, o primeiro. Não, meu irmão, subsidiariedade. Isto, garoto. O segundo, fragmentariedade. O terceiro, lesividade. E o quarto, adequação social. E o quinto? E o quinto? O mais importante é o quinto. 2 segundos para você pensar. Isso! Chamado também de crime de bagatela. Princípio da insignificância ou crime de bagatela. Beleza? Então vamos estudar o primeiro? Olha lá no slide, vê. Vou botar o slide porque tu tira um print, tu te vira. Né? Apesar que a gente vai disponibilizar aí os slides. E quem quiser comprar a apostila da gente, que tá show. Melhor apostila do Brasil. Princípio da subsidiariedade. Ó. Você lembra dessa frasezinha aqui em latim? Ultima ratio, que significa último caso. Ei! Do princípio da intervenção mínima deriva o princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade significa dizer que o direito penal só pode ser utilizado subsidiariamente. Não, a gente não pode usar direto o direito penal. Tem que primeiro testar os outros ramos. Se nenhum der conta, aí sobe para o direito penal, que é o superdireito. Ele deve ficar lá, parado. Só deve ser utilizado em última ratio, em último caso. Isso é o que diz o princípio da subsidiariedade do direito penal. Tranquilo? Professor, me dê um exemplo aí. Me dê um exemplo, pelo amor de Deus. O que eu não entendi foi nada. Lembra dos crimes contra a honra? Você já ouviu falar, né? A gente não estudou ainda porque a gente está na parte geral. A gente só vai estudar os crimes quando chegar na parte especial. Mas você lembra que existe crimes contra a honra. O crime de injúria, difamação e calúnia. Esses 3 crimes são crimes contra a honra, beleza? Digamos que uma pessoa cometeu o crime de injúria contra outra. A, deixa eu pegar A aqui, ó. A cometeu o crime de injúria contra B. Isso é A, apontando o dedo, dizendo, ô, corno, velho. E aqui, ó, vem o corno, certo? Ou, vem a pessoa. Puta da vida, já tá indo lá pro floro, feito a maioria diz, né? Eu vou pro floro dizer que você tá me chamando de corno, beleza. Vai, viado, vai, corno. Ei, esculhambou, crime de injúria. Foi que aconteceu, professor, com esse corno, com esse cara. Ele foi lá no promotor de justiça, foi lá no tribunal de justiça que diga, e disse, eu quero denunciar, né? A gente vai ver que a palavra certa não é denunciar, né? É uma queixa, não é uma denúncia. Mas eu quero oferecer uma queixa-crime contra esse camarada aqui, ó. A, que me chamou de corno, e feriu a minha honra subjetiva. Aí, veja. Antes de subir para o direito penal, primeiro tem que ser analisado se outro ramo consegue resolver, né? Como trata-se de crime de menor potencial ofensivo, aí existe uma coisa chamada composição civil do dano. É o quê? É A, pagar um valor em dinheiro para B e dizer assim, deixa para lá, entre aspas, deixa para lá.
Quem vai fazer isso? Aí, meu filho, é o promotor de justiça ou o Tribunal de Justiça que vai entrar nesse acordo, né? Vai formular esse acordo aqui, né? Crimes de menor potencial ofensivo, certo? Eu dei esse exemplo, mas pode ser outros crimes. Quando o crime é de menor potencial ofensivo, significa dizer que a pena máxima dele não ultrapassa 2 anos. A pena máxima dele é de 2 anos abaixo. Então, o direito penal autoriza a transação civil, a composição civil do dano, certo? Composição civil do dano. O direito penal vai autorizar um acordo. Um paga um valor ao outro e esse processo não sobe para a justiça penal. Foi resolvida no ramo da justiça civil. Entendeu? Isso é a subsidiariedade do direito penal. O direito penal não é para ser utilizado a qualquer momento diretamente ele, tem que passar pelos outros. Ô professor, então quer dizer que se eu matar alguém, eu posso oferecer um dinheiro lá à família dele e não sobe para a justiça penal? Não, bisonho. Somente os crimes de menor potencial ofensivo. Homicídio é de 6 a 20 anos a pena. É de maior potencial ofensivo, certo? Então, essa subsidiariedade ela foi filtrada lá no Congresso Nacional. Antes do Congresso criar o crime de homicídio, ele analisou o princípio da intervenção mínima e disse o seguinte: o direito deve agir minimamente na sociedade. O direito penal só deve agir quando os outros não falharem. Beleza. No caso de homicídio, tem como a gente resolver isso na justiça civil? Aí a resposta foi o quê? Não. Tem como resolver no âmbito administrativo? Não. Então, bicho, se nenhum ramo consegue, é melhor a gente usar o direito penal, que é o superdireito, é o último caso, é o último rátio. Então, o homicídio vai direto para o direito penal, porque essa subsidiariedade já foi analisada lá no Congresso Nacional, antes do Congresso formular a lei de homicídio, que é o artigo 121 do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Segue o jogo. Vai no slide. E o próximo princípio que a gente vai estudar, ó, princípio da fragmentariedade. O direito penal não se importa com qualquer bem protegido pela Constituição. Não se importa com qualquer bem jurídico. Apenas com os bens mais relevantes e com as condutas que causem lesão ou ameaça a direito. E essa ameaça ou essa lesão seja o quê? Altamente relevante. O direito penal só quer os fragmentos, só cuida, na verdade, dos melhores fragmentos. Porra, professor, agora foi que eu não entendi, foi nada. Princípio da fragmentariedade. Que desgraça é isso? Ei, o que é fragmentar, meu irmão? Fragmentar é partir. Fragmentos são pedaços. O direito penal pega para si, pega para cuidar, né? Cuida dos principais fragmentos, dos fragmentos mais importantes da sociedade. Entenderam? Por isso o princípio da fragmentariedade. Só isso, bicho. Não tem o que estudar no princípio da fragmentariedade. Fragmentos, pedaços. Fragmentariedade é pegar os principais pedaços e tomar conta. O direito penal faz isso. Os pedaços, né? Aqueles bens que não são tão importantes, o direito penal diz assim: te vira, resolve isso em outro canto, porque eu sou o superdireito. Eu só vou ser utilizado para defender os mais relevantes. Beleza? Vai lá no slide e dá prosseguimento. Princípio da lesividade. Professor, lesividade. Não é leseira-idade, não. Leseira é você que está pensando em besteira. Presta atenção aqui. Solta a porra do celular, vai. Deixa esse celular aí. Pronto. Olha para cá. Lesividade, ele também pode vir assim na prova. Alteridade ou transcendentalidade. Eita, agora deu a bola. E eu vou ter que decorar esses nomes, professor. É claro que sim, meu amigo. Como é que você quer passar no concurso sem deixar de preguiça de pensar? Você para de preguiça, pô. Lesividade, alteridade ou transcendentalidade. Eita, e se vier transcendentalidade? Tu vai acertar, que eu estou dizendo a tu que é, porra. E se vier alteridade? É a mesma coisa. E se vier lesividade? Igual.
Mas o que significa, professor? Todos esses três princípios que são sinônimos, são iguais. Significa que o direito penal não tutela o homem diante dele próprio. Eita, agora piorou. Ei, o direito penal só vai agir quando uma pessoa ferir um bem jurídico de uma terceira pessoa ou da coletividade, como é o caso do tráfico de drogas, por exemplo. Quando você trafica droga, você não fere o bem de uma única pessoa, você fere a saúde, você fere o bem de uma coletividade, certo? Se liga. O direito penal só vai agir quando uma pessoa ferir o bem de uma terceira pessoa. Se eu, por exemplo, pego uma pedra e quebro o vidro do meu carro, dano doloso, crime de dano, sim ou não? Não, porque o direito penal não tutela o homem diante dele próprio. Eu causei um dano a mim mesmo. Agora, se eu pego uma pedra e jogo no vidro do carro do professor, quebrei o carro do outro professor, aí sim, crime de dano, porque agora uma pessoa atingiu o bem jurídico de uma terceira pessoa. Entendeu? Esse é o princípio da lesividade, alteridade ou transcendentalidade. Esse princípio diz o seguinte, por exemplo, caiu num concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, salvo engano. Faz tempo essa questão, mas caiu perguntando o seguinte, a tentativa de suicídio é punível pelo direito penal? Eu tentei me matar, não consegui, sobrevivi. O direito penal vai me punir porque tentativa de suicídio, sim ou não? Isso, claro que não, porque eu tentei contra a minha própria vida. Agora, se eu tentar matar o coordenador, se eu tentar matar você, que está me fazendo raiva aí, se eu tentar matar você, você sobreviveu ou você é punido? Claro que sim, porque agora é uma pessoa causando dano, né? A direito alheio, a direito de outrem, a direito da coletividade ou de terceiro, certo? Então, ó, quando só existir uma pessoa no mundo, o direito penal deixa de ser utilizado. Só para você ter uma noção do que é o princípio da lesividade, alteridade ou transcendentalidade. Se só existir uma pessoa no mundo, só eu, por exemplo, como é que o direito penal vai ser aplicado? Nunca, porque não tem como eu, sozinho no mundo, ferir um bem jurídico de outra pessoa, se só existe eu. Beleza, só para você entender o que significa a lesividade, alteridade, transcendentalidade. Agora vai lá no slide e bora para o quarto princípio, né? Lembrando, princípios que derivam da intervenção mínima. O direito penal deve se meter o mínimo possível na sociedade. Por isso que tem a subsidiariedade, só utiliza em último caso, fragmentariedade, só cuida dos bens mais relevantes, lesividade, só tutela o homem se ele ferir um bem de outra pessoa, e agora, adequação social. Eita porra, que danada é a adequação social, professor? Atenção aqui, ó. O princípio da adequação social diz que a sociedade se adequa a determinadas situações e essas situações podem variar. Elas podem ser significantes em algum momento histórico, mas elas podem deixar de ser significantes em outro momento histórico. Por isso que esse princípio da adequação social, ele também pode ser chamado de princípio da adequação histórica. Por quê, professor? Por quê? Porque a sociedade muda, a sociedade evolui. E os pensamentos também, pô. Ah, professor, eu queria um exemplo que eu não estou entendendo. Então, eu vou te dar dois exemplos. O primeiro é o crime de adultério. Ei, deixa eu fazer um desenho aqui na base. Um desenho da porra, diz aí. Vou fazer a mulher de vermelho, o homem de preto. Que pariu, deu merda. Cabelinho aqui preto, né? O olho dela é meio troncho aqui. Eita, bicho feio da porra. Tá aqui, ó. Crime de adultério. Crime de adultério. Porra, crime, professor? Peraí. Agora me deu medo. É pra ter medo mesmo. Adulterar é crime. Estou brincando, Bison. Era crime, certo? Antes, adulterar era crime.
Antes, adulterar era crime. Só que a sociedade vai evoluindo, sim ou não? A sociedade evoluiu. Ó, pensa no tempo da Bíblia. Pensa no tempo da Bíblia, né? No tempo de Moisés. Quando uma mulher adulterava, qual era a pena para essa triste? Apedrejada em praça pública. Então, aqui no início, a pena era de morte. Pena de morte para a mulher. Ah, é porque não matava o homem. Ah, eu não sei. Mas era pena de morte para a mulher. Adulterou, teria que ser apedrejado em praça pública, não é? Até Jesus Cristo vir para a terra, nascer e mostrar a gente que a gente estava errado. E dizer, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. Aí a sociedade parou para pensar, né? E disse, meu irmão, é verdade, velho. A gente vem afobado querendo matar, joga pedra nela, prostituta, adúltera, nojento, bandida, safada. Mas todo mundo errado. Então ele pegou, né, Jesus Cristo na terra, chegou e disse o seguinte, atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. E ficou lá esperando. Não teve um negro que tivesse coragem de dar uma pedrada na mulher. Daí começou a evolução dos direitos humanos, certo? Então a sociedade começou a evoluir e disse o seguinte, a partir de agora, né, com tempo depois, anos depois, a partir de agora, a pessoa que adulterar não deve ser morta mais. Vai preso. Adulterar é crime. Simplesmente isso. Vê a evolução. Pena de morte agora é crime. Só vai preso, não vai ser morto mais. Mas a sociedade muda e a sociedade evoluiu. Ó. E agora há poucos anos atrás, né, eu não lembro exatamente em que ano foi, mas ó, esse crime de adultério aqui era crime, certo? Crime, pena de prisão. Pena de prisão. A sociedade evoluiu e agora disse o seguinte, ninguém mais pode ser preso. Não é crime mais. Crime? Não é mais crime adulterar, bisonho. Então fica tranquilo, que a polícia não vai bater na tua casa com mandado de prisão, tá preso porque adulterou. Fica tranquilo, eu sei que tu torasse aço aí. Tô brincando. Presta atenção aqui, ó. Adequação social. Essa conduta aqui de safadeza com a mulher dos outros, com o marido dos outros, a sociedade evoluiu e aceitou mais. Disse assim, não, ainda é safadeza, mas pena de morte é exagero. A sociedade evoluiu de novo, ó, adequação social ou adequação histórica. E se adequou, disse o seguinte, a partir de agora não é mais crime adulterar, porque a sociedade já se adequou a essa conduta e ela deixou de ser significante para o direito penal. Aí o direito penal disse assim, pô, então não vamos cuidar dessa besteira, deixa isso para lá, deixa isso aí para o direito civil, por exemplo. Quem adulterar vai se resolver lá no direito civil, acaba o casamento, se divorcia, pede os bens, né? Porque no começo é meu bem, depois do divórcio é meus bens. Você já ouviu falar nisso? É verdade. Então, ó, cuidado, não é mais crime, não é a justiça penal mais que vai resolver isso. Se tu se separar e chegar lá na delegacia, vão te botar para correr na tapa, certo? Vai lá no slide e presta atenção no quinto princípio que a gente vai estudar hoje. Princípio da insignificância ou bagatela. Eita, nome feio, professor. Ah, sim, peraí. Antes de entrar na insignificância, ó, eu queria dizer a vocês o seguinte. O princípio da adequação social, ó, vai se adequando e vai mudando, até deixar de ser crime. Ou vice-versa. Eu dei esse exemplo, agora eu vou dar um invertido. Presta atenção, ó. Antes, a mulher que era estuprada, mudou aqui o exemplo. Presta atenção, eu estou falando agora da dignidade sexual da mulher, certo? A mulher que era estuprada, para o direito penal proteger a dignidade sexual dela, ela tinha que ser uma mulher honesta. O que é uma mulher honesta? Para aquela época,
há anos atrás, certo? Mulher honesta era aquela mulher que só tinha um homem, que era casada com um homem só e respeitava e só queria ele. A prostituta, por exemplo, né, que sai com qualquer homem, ela era considerada uma mulher não honesta. Então, se alguém estuprasse uma prostituta, né, conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, a prostituta não teria a sua dignidade sexual protegida pelo direito penal. O direito penal não ia agir, porque achava insignificante. Porra, tu já dá a todo mundo, o que é que tem? Era isso que o direito penal dizia. Naquela época, estava filé. A sociedade aceitava isso. Hoje, a sociedade se adequou. Adequação social ou histórica. A sociedade se adequou e a gente não aceita mais isso. O camarada que forçar a mulher a ter conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, mesmo sendo uma prostituta, ela tem a sua dignidade sexual protegida pelo direito penal. O cara vai ser punido por estupro, certo? Inclusive o crime de estupro deu uma ampliada, né? Pegaram aí as condutas de... as condutas de, por exemplo, atentado violento ao pudor, né? E colocaram dentro do estupro. Até agora um beijo na boca forçado, né? Pegar no peito da mulher sem ela deixar é estupro, certo? E vice-versa. Tem mulher que é tarada também. Não pense que só existe homem tarado, não. Tem mulher estupradora agora. Então pronto, a mulher também pode responder por crime de estupro. Por quê? Porque a sociedade se adequou e agora o direito penal protege a mulher honesta, a mulher desonesta, o gay, a sapatão, o homem, o viado, tudo. O direito penal protege todas as pessoas, a dignidade sexual de todo mundo. Então melhorou, a sociedade se adequou. O direito penal muda de acordo com a sociedade, certo? É isso que eu quero dizer, princípio da adequação social. E uma informação importantíssima, anota. O princípio da adequação social afasta a tipicidade, afasta a tipicidade, tá aqui pequenininho, assim, material. O princípio da adequação social afasta a tipicidade material. Que desgraça é isso, professor? Depois você vai ficar sabendo. Por enquanto, só anota isso. O princípio da adequação social afasta a tipicidade material, beleza? Slidezinho para a gente estudar o quinto princípio aqui. Vai dar tempo nesse bloco a gente fechar, certo? Princípio da insignificância, também chamado de crime de bagatela. Qual é a primeira informação que eu preciso saber? Ele também afasta a tipicidade material. O que é tipicidade material, professor? Agora você não vai saber, só nas próximas aulas, beleza? Então, anota isso. O princípio da insignificância também afasta a tipicidade material. Vai cair na tua prova. Beleza, o que é o princípio da insignificância? Princípio da insignificância, o nome já diz, torna condutas insignificantes para o direito penal. O direito penal olha para essa conduta e diz assim: ei, apesar de estar escrito na lei como crime, para mim, que sou o direito penal, isso é insignificante. E o direito penal, até agora, até aqui, o que vocês aprenderam, o direito penal pode agir em qualquer situação, em situações bestas, ou ele só age quando for estritamente necessário, nos casos de proteção aos bens mais relevantes, nos casos de conduta que lesa, que causa uma lesão relevante no direito, somente nos casos que causam uma lesão relevante ou um perigo de lesão relevante para os bens mais relevantes da sociedade, certo? Por isso que o princípio da insignificância não deixa o direito penal ser aplicado. Professor, e quando é que eu sei que uma conduta é insignificante? Quando preencher os 4 vetores, os 4 requisitos do princípio da insignificância. E é isso que vai cair na tua prova. Desses 5 princípios que a gente está estudando hoje, o último, que é o da insignificância, é o mais importante, é o que mais cai em prova. Vai cair na tua prova de certeza absoluta. Vê lá quais são os vetores, ó. Para você memorizar, ó,
Eu botei aqui, princípio da insignificância, né? Vetores criados pelo STF e pelo STJ. São 4, só que o STJ acrescentou um quinto, certo? O que é esse quinto? O que é esse quinto? É o valor subjetivo. Subjetivo. Mas aí vai ter que falar, né? Segundo o STJ, o valor subjetivo também é um dos vetores do princípio da insignificância. Valor subjetivo da coisa, certo? Ô, professor, não estou entendendo nada. Peraí, tem calma, porra. Você vai memorizar esses 4 com essa palavrinha aqui, ó. Mari. M, de mínima ofensividade da conduta do agente. O A, ausência de periculosidade. R, reduzidíssimo grau de reprovabilidade. E o I, inexpressividade na lesão jurídica causada, formando a palavra mari. São os vetores do princípio da insignificância, certo? Pô, deixa eu botar aqui no... Foi mal, né? Eu falando com vocês, vocês olhando para mim, eu pensando que vocês estavam olhando para o slide. Mas tá aqui, ó. A palavra mari é o mnemônico para você memorizar os vetores do princípio da insignificância. Ó. Cadê, professor? Mostre, que o senhor estava mostrando só a sua cara aí, feito um bisonho. Beleza, bisonhei. Vou pagar 10 aqui para vocês, certo? Vou pagar 10, ó. Aqui é assim, errou, paga 10, então lá vai, viu? Vocês não vão me ver, né, que eu vou ficar aqui, mas bora lá. Abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De pé, 1, 2. Essa porra mesmo, errou, tem que pagar. Volta para a aula. Mínima ofensividade da conduta do agente. Ausência de periculosidade. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade. E inexpressividade na lesão jurídica causada. Entendi foi nada, professor. E esses 5 aqui feios que o senhor desenhou aí? Bisonhou, mostrou a cara e desenhou um 5 bem feio. Esse quinto aqui foi criado pelo STJ, né? É o valor subjetivo da coisa. Eita, agora foi que deu na pedra. Agora olha para minha cara feia aqui e presta atenção. Ei! São 4 vetores mais um que foi o STJ que criou agora há pouco. Então, no total são 5. Mas a maioria das provas ainda cobra 4. Se quiser cobrar o quinto, vai ter que dizer assim. Segundo o STJ, deve ser analisado também o valor subjetivo da coisa para saber se aplica-se o princípio da insignificância. Certo? O MARI, pessoal, olha aqui, ó, MARI. M-A-R-I. A gente vai ter que analisar na conduta se existe o MARI. Se existir o MARI, é porque o princípio da insignificância deve prevalecer e o direito penal não vai ser aplicado. Eita, professor, me explique, velho. O professor Everton furtou uma caneta, certo? Esse lápis velho aqui, que vale quanto? Tem até o valor aqui, ó. R$5. Beleza, 5 conto, tá aqui o valor. Não sei se dá pra ver. R$5 aqui, o professor Everton furtou um lápis do CPEM que vale R$5. Botou no bolso, caladinho, olhou para um lado, olhou para o outro. E ó, subtraiu para si coisa alheia móvel. Fudeu. Porque lá no artigo 155 do Código Penal tem lá a previsão do crime de furto. Então o professor Everton furtou um lápis. Puta que pariu, agora vamos prender o professor Everton. Calma, que o bloco está acabando. Não vai dar tempo de me prender. Quer saber os 4 vetores do princípio da insignificância? Não deixe de assistir o próximo bloco, que a gente vai dar continuidade aos princípios que regem o direito penal, certo? Não vai dar tempo de terminar aqui. Lembrando, a gente viu intervenção mínima. Dentro da intervenção mínima, a gente viu princípio da subsidiariedade, princípio da fragmentariedade, princípio da alteridade, chamado também de transcendentalidade, na verdade, ou também chamado de alteridade, certo?
E a gente viu a adequação social e o princípio da insignificância. No princípio da insignificância, que é um dos mais importantes para você, porque vai cair na tua prova, a gente viu que para aplicar o princípio da insignificância, a gente precisa do MARE. São os vetores, os requisitos. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de perigo, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica causada. No próximo bloco, a gente dá continuidade. Segue a gente aí nas redes sociais, @prof.evertonmota, @cpen e o nosso site www.com.br. Não perca a próxima aula. Valeu!